Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma alegria poder estar aqui, né? Mais uma vez, uma oportunidade, um privilégio de servir ao Senhor. Hoje é uma alegria lá na Escola Bíblica Peniel, porque hoje estão retornando os alunos, né, para mais um ano de estudos, provavelmente novos alunos chegando, e o pastor então está lá envolvido no seu ministério de lá, recebendo e conduzindo os trabalhos de lá, né? Enquanto isso, nós vamos por aqui compartilhando a boa palavra do Senhor. O Neto já estragou tudo, porque na introdução ele pregou tudo que eu ia pregar, né? Mas eu vou tentar aumentar um pouco, né? E o título da mensagem de hoje eu dei como prosseguindo para o alvo. Ele leu Oséias 6,3. Estudei e não vi esse versículo. Então, dentro do texto, do contexto, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é isso que nós vamos procurar desenvolver no estudo de hoje. Eu dei como tema, então, prosseguindo para o alvo, e vamos falar, então, de objetivos. Nós vamos falar de vocação. Vocação tem mais um sentido vem do latim vocare, né, que significa um chamado, uma capacitação, algo que a pessoa gosta de fazer, tem um dom para fazer, é uma vocação. Isso que o Neto estava explicando, né? E é disso que nós vamos falar, né? O texto que nós vamos ler fala de alvo, que é sinônimo, né, de vocação, de objetivo, de meta. Então vamos pensar um pouquinho, antes de entrarmos no texto, vamos refletir um pouquinho. Eu gosto muito de dar um bom tempo para a introdução. Eu acho que na introdução é o momento que todos os ouvidos estão atentos, né? Melhor momento, né? E acho que o entendimento é dado na introdução do desenrolar depois do contexto. Então, todos nós precisamos ter objetivos. Na verdade, todos temos, né? Mesmo que sejam objetivos a curto prazo, ou a médio, ou a longo prazo, todos temos objetivos. E, aliás, se não tivermos os objetivos, seria uma vida assim, bem sem sentido, né? Uma vida estagnada, uma vida sem uma razão, né? Sem uma motivação. Nós levantamos todas as manhãs e vamos atrás de conquistar aquilo que nós objetivamos. Essa é a razão da vida. E logicamente eu estou falando dos objetivos legítimos, e é muito bom que os tenhamos. Todos nós precisamos deles, né? Sem eles a vida ficaria um pouco sem sentido. E se não tivermos os objetivos seculares, naturais, que logicamente são sempre com a proteção de Deus, porque nós crentes temos nossos objetivos aqui, mas sempre devemos orar por eles, se é aquilo mesmo que Deus quer para a nossa vida, ou são outros, né? Então, mesmo eles sendo aqui para esta vida, mas eles devem estar sempre sob a proteção do Senhor. E se nós não tivermos esses objetivos, nós desperdiçamos coisas muito importantes. Todos temos um recurso ou outro. E se nós não tivermos objetivos, a gente desperdiça os recursos que o próprio Deus nos dá. Nós desperdiçamos também o tempo, né? O tempo é tão importante, né? Algo tão importante nas nossas vidas é o tempo. Até eu ouvi dizer, que estão dizendo por aí, né? Que o tempo está passando mais rápido. Eu não sei se vocês ouviram isso, mas aí alguém já retrucou, falou assim: olha, ou está passando mais rápido, ou nós estamos ficando mais lerdos, né? Então, não sei, mas o tempo é muito importante. E olhando para essa questão, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi da minha vida, né? Principalmente no tempo de incredulidade, quando andava sem Deus neste mundo. E quanto tempo jogado fora, né? Na flor da idade, eu joguei tanto tempo fora porque eu não tinha os
meus objetivos não estavam de acordo com os objetivos de Deus para a minha vida, né? Nós perdemos a oportunidade de crescer quando não temos objetivos. Nós perdemos a oportunidade de realizar coisas que nos trazem felicidades, que nos trazem alegria, que nos trazem prazer por ter feito aquilo. São legítimos, devemos ter esses objetivos. Eles podem ser diversos, né? Então, logicamente, dependendo da idade de cada pessoa, os objetivos são diferentes. Então, tem aqueles que estão estudando, procurando se formar, né? Então, seu objetivo é tirar o diploma, se preparar para uma profissão, exercer uma profissão. Então, tem esse objetivo, né? Outros têm o objetivo de se casar, né? Outros já um pouco mais, né? Já têm o objetivo de ter filhos, talvez ter uma posição melhor na empresa que trabalha, no supermercado, no banco, não importa o lugar, né? Às vezes ele quer melhorar a sua posição, quer ganhar um pouco mais. Outros querem construir uma casa. Tem até aqueles que querem deixar de ser empregados e terem seus próprios negócios. Isso também é um objetivo. Então varia muito, né, de acordo. Eu perguntei para o Donizete, o Donizete trabalha comigo lá na ótica. Então eu estava fazendo umas pesquisas, né, para adquirir aprendizado, e ele tem 68 anos. Eu perguntei para ele, né, qual o seu objetivo? Com 68 anos, né? Ele tem um neto de 5. Ele falou assim, lógico, ele falou de um objetivo maior, né? Uma coisa assim mais importante. Ele disse assim, o meu objetivo é ver meu filho formado homem. E quando o meu neto, melhor dizendo, meu neto formado homem. Então seriam mais 13 anos, ele estaria com 81. Então esse é o objetivo dele, Gustavo. Então ele espera chegar nessa idade e ver o filho dele formado, né? Então todos temos objetivos. Logicamente ele vai procurar caminhar junto com o neto até que isso seja alcançado, né? O que é um objetivo? É um fim que se deseja alcançar, né? É algo que move as pessoas, né, em tomar decisões. Só que hoje de manhã também o pastor lembrou, embora falando de atividades, ele lembrou que esses mesmos objetivos que são legítimos, essas mesmas atividades que são tão legítimas e tão importantes na nossa vida, são elas mesmas que podem nos fazer afastar de Deus. Elas mesmas são as próprias que podem complicar a nossa vida de relacionamento com Deus. O pastor, inclusive, tocou nesse assunto hoje. E é dentro disso que nós vamos trabalhar, né? Qual o seu objetivo? São muitos. Talvez você possa estar lembrando em um agora ainda. Certamente você os tem, né? Agora, Paulo, então, na carta aos Filipenses, eu já convido os irmãos para abrirmos nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses. Nós vamos dar maior atenção dos versos 12 ao 14. O 12, o 13 e o 14 serão os 3 versículos que estaremos lendo. Vamos lembrar de outros, mas esses são os 3 principais. Paulo fala então que Deus tem uma vocação para nós. Deus tem um objetivo para nós que é maior do que esses objetivos naturais que nós temos. Embora devem estar sob a proteção de Deus, mas ele tem um maior. Os objetivos normais podem ser de acordo ou não. Agora, este objetivo aqui, essa vocação, Paulo chama de vocação em Cristo, que Deus tem para todo crente, é maior que tudo, é mais importante, e você não precisa orar ou perguntar para Deus se é para você, porque Ele é para você. É da vocação de Deus para o crente que ele se realize e que ele seja o quê? O que nós crentes devemos ser, que é da vontade de Deus que sejamos, é a meta dele, é o alvo dele, é o objetivo dele, que sejamos perfeitos. Até assusta um pouco, né? Mas esta é a vocação de Deus para nós, a perfeição. Deus quer nos fazer perfeitos, né? Ele quer nos fazer perfeitos em Cristo.
Qualquer objetivo, então, menor, vamos chamar de objetivos menores, eles devem estar embutidos neste que é maior, que é o de Deus para a nossa vida. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de me formar, né? Fazer a faculdade e me formar. Ou então, na escola mesmo, né? Tem as várias etapas da escola, né? Só que para isso existem regras. Existem regras que não podem ser corrompidas. Então eu preciso estudar, preciso me preparar, eu preciso estar presente nas aulas. Um dia eu vou ser provado se eu aprendi ou não. Então o professor vai me dar uma prova e eu vou lá realizar esta prova. Agora, isso deve ser então de acordo com o estipulado. Agora, se para realizar esta prova eu levo cola junto comigo, eu procuro a ajuda do colega do lado, isso é errado. Isso eu não posso fazer. Quando eu erro em alguma situação, nós chamamos isso de pecado. Ao pecar, o que eu estou fazendo? O meu objetivo, que era legítimo, que é me formar, através dessa intenção, eu arranhei, eu maculei um objetivo maior, que é o de Deus para a minha vida, que é o de ser perfeito. Deus está me preparando para a perfeição. Nós estamos nesta caminhada para ser perfeito. E nessa caminhada eu não posso deixar que as nossas atividades maculem o objetivo maior de Deus para a nossa vida. Por isso, conheçamos, um dia fomos salvos, e prossigamos em conhecer ao Senhor, como foi lido, né? Eu quero vencer aquela corrida, né, irmãozinho? Eu tenho um desejo, meu objetivo é participar de uma corrida e ganhar. Só que eu não posso usar de meios ilegais, onde meu potencial físico fique maior que os demais competidores, e com isso eu consiga vencê-los. São as drogas ilícitas que muitos usam às vezes para vencer uma corrida. Se eu fizer isso, eu estou maculando um desejo maior de Deus para a minha vida, que é a perfeição. Vocês lembram de Ben Johnson? Talvez os mais velhos um pouco, né? Ben Johnson, um corredor de 100 metros, ele participou de uma Olimpíada de Barcelona e ele foi o homem mais rápido nos 100 metros. Eu não sei se alguém já bateu aquele recorde, não me lembro, não sei se alguém se lembra. Era um recorde muito importante para a época, e ele ficou conhecido no mundo inteiro no mesmo dia por ser o homem mais veloz do planeta. Ele, né, chegou no auge da carreira dele. Só que ele tinha que passar por exames. E se constatou que ele fez uso de medicamentos ilícitos para vencer aquela prova. No outro dia ele estava desmascarado diante de todo o planeta. Acabou a carreira, acabou o sucesso, ficou numa situação de vergonha, né? E o homem mais veloz do mundo teve que ceder a posição para aquele que chegou em segundo lugar. Então nós estamos num processo de perfeição. Nós estamos como num projeto de construção. Nós estamos num projeto de transformação. Nós estamos num projeto de criação. É o desejo de Deus que sejamos perfeitos. E Ele vai realizar esse seu desejo. Mas nós vamos continuar para entender melhor. Então, em Filipenses capítulo 3, nós vamos ler ali do 12 ao 16, mas só lembrando então que Paulo, quando ele escreve esse capítulo 3, dos versos 1 até o 11, Paulo fala do seu passado. Ele fala das coisas que ele se vangloriava de ter feito como judeu, e também das coisas que todos sabemos de tudo que Paulo já havia feito como cristão também. Então, dos versos 1 a 11, ele fala do passado dele. Dos versos 17 ao 21, Paulo olha para o futuro. E dos versos 12 ao 16, Paulo olha para o presente. E ele se apresenta como um atleta. Ele faz uma analogia como se fosse um atleta. E é no presente que nós queremos nos deter.
Nós vamos falar do aqui e agora, do hoje. Então, vamos falar primeiro, então, começando com o verso 12. Lembrando antes, nosso tema, se temos um alvo, temos motivação para caminhar. Se o alvo for Deus, ele sustenta a caminhada. A motivação vem de mantermos o foco. Para mantermos o foco, nós precisamos estar animados em prosseguir. Então esse é o primeiro ponto que nós vamos ver no verso 12. Nós precisamos estar animados em prosseguir. Então depende muito do estado de ânimo. E como conseguir este ânimo, Vamos procurar na palavra. Vamos ler então o verso 12. Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido. Parar um pouquinho. Essa versão é revista e atualizada? É a mesma? Tá, então vai dar certo a mesma linha aqui, Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então a primeira palavra que nós vamos dar atenção nela não que eu já tenha recebido a perfeição. Paulo reconhece e sabe que ele não tinha recebido a perfeição ainda. Perfeitos nós só seremos na eternidade. É só no encontro com Jesus, após a nossa ressurreição, que receberemos um corpo incorruptível, e lá seremos perfeitos para toda a eternidade. Mas nós estamos caminhando para isso, não podemos nos esquecer disso, Nós estamos caminhando para sermos perfeitos, mas isso não será possível nesta vida, nesse caminhar aqui na terra, Na verdade, alguns lá, para quem Paulo estava escrevendo, alguns se achavam perfeitos. Por isso que ele está chamando a atenção, porque alguns já se achavam serem perfeitos, pela obediência às leis, pelo costume judaico, na religião deles. Até nós podemos perceber isso lendo o versículo 4 do capítulo 3, que diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então ele vai dar aí todo o currículo dele, de como judeu, mas ele está lembrando aqui, se tem alguém aí confiando na carne, eu poderia muito mais de qualquer um confiar na carne, mas ela não me fez perfeito. Na verdade, ele considerou tudo o que ele foi como nada, ao conhecer a Cristo, Então, nós precisamos prosseguir para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, diz a parte B do versículo, Aqui não se refere à salvação, vamos deixar bem entendido isso, Se refere ao salvo se tornar igual ao Salvador, Quando nós conhecemos a Cristo, aceitamos a salvação pela graça, pelo sacrifício dele na cruz, naquele momento nós somos salvos, nos tornamos filhos de Deus. E naquele momento, Deus manda para nós o Espírito Santo. Então nós temos em nós o Espírito Santo. Por que ele fez isso? Já pensando nessa vocação dele. Porque através do Espírito Santo em cada um de nós, é Ele quem vai nos fazer igual a Cristo, que é o nosso Salvador. Nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio habitar em nós para que um dia sejamos igual ao Filho Jesus. É por isso que nós, é só Ele que pode fazer isso por nós, Isso não é realizado por nossos próprios esforços, mas pelo poder do Espírito Santo, E então aqui não está falando de salvação, está falando de crescimento, para o salvo. Numa corrida, pensando num atleta, vamos pensar então numa Olimpíada. Numa Olimpíada, o brasileiro, no nosso caso, vai lá, se capacita para participar daquela competição como brasileiro. Ele vai defender o Brasil naquela corrida.
Se ele chegar em último lugar e não ganhar prêmio nenhum naquela corrida, ele não deixa de ser brasileiro, ele não perde a sua cidadania. Assim somos nós. Como crentes, nós somos cidadãos dos céus, somos salvos em Cristo Jesus, a salvação está garantida. Se nós não realizarmos nada, não conseguirmos, não crescermos, não fizermos nada para que seja do agrado de Deus, né? Até parece que ao olhar para uma vida, se ele nem parece um crente, ele leva uma vida tão, né? Mas se ele for um crente, ele não perde a cidadania, ele continua cidadão do céu, assim como um brasileiro não perde a sua cidadania, né? Paulo foi conquistado no caminho de Damasco. Acho que todos lembram da história, né? Paulo era um perseguidor de cristãos e ele pediu uma carta para ir até Damasco, para dar um jeito em cristãos que estavam fazendo um movimento lá. No meio do caminho, Jesus aparece para ele e ele vê uma luz e ele cai por terra. No meu texto, na minha Bíblia não aparece cavalo, não tem cavalo nenhum lá, só aparece que ele cai ao chão, né? Eu não sei se eu estou errado, mas eu acho que não tinha cavalo, né? Porque depois que ele levanta cego, ele é conduzido até Damasco pelas mãos. Se eu estivesse cego, tivesse um cavalo do meu lado, eu preferia ser conduzido pelo cavalo, né? Não conduzido pelas mãos, né? Mas ele é conduzido pelas mãos. E então ele tem um encontro com Jesus, onde Jesus diz por que ele o perseguia, e ali ele é conquistado por Jesus, né? Ele reconhece e vai até Damasco, tem um encontro com Ananias, se converte, é batizado e passa a ser o Paulo que nós conhecemos. Ele deixa de ser o Saulo, que era antes, Saulo de Tarso, e passa a ser o Paulo que todos nós conhecemos, né? Nós também, pela palavra, nos rendemos a Cristo um dia. Aquela mesma voz que falou com Paulo é a mesma voz que falou conosco um dia. Um dia eu ouvi de Deus que por minhas próprias obras eu não poderia me salvar nunca, que não tinha, era impossível, e que o único jeito seria me render a Cristo, que se fez homem para se identificar comigo e morreu na cruz em meu lugar, pagando a minha dívida. Foi essa palavra que me convenceu. E hoje, como Paulo, nós somos cidadãos do céu. E tanto Paulo quanto nós fomos conquistados para sermos crentes exemplares. Nós fomos conquistados para que Deus conquiste em nós a perfeição. Deus quer mostrar o que Ele pode fazer por uma vida humana, da mesma maneira que Ele mostrou o que Ele fez com a vida de Paulo. Paulo, se referindo a ele mesmo, ele se dizia o pior dos pecadores. E olha quem foi Paulo, né? Que vida transformada ele teve, né? Então, ele quer fazer isso nas nossas vidas, né? Deus quer realizar isso nas nossas vidas. Mas isso depende, esse crescimento, né? Essas realizações que devemos fazer, elas dependem muito do estado de ânimo, né? Mesmo salvos, nós podemos estar desanimados. É aí que é o problema. As complicações da vida, né, as dificuldades do dia a dia, nos levam ao desânimo. Isso acontece mesmo, mas nós precisamos estar animados, né? É isso que nós precisamos. Paulo sempre recomenda: alegrai-vos, alegrai-vos. Quando Deus foi falar com Josué, o que ele disse para Josué? Esforça-te e tenha bom ânimo, né? Então temos que ter o bom ânimo, né? Prosseguir com perseverança. Vocês lembram da história da lebre e a tartaruga? Não sei se alguém lembra da lebre e a tartaruga, né? Nossa, Barcelona, Olimpíada de Barcelona, lebre e tartaruga. É novo, João. Não dá para acompanhar o raciocínio, não. Daqui a pouco vem Gabriela Anderson, vai ver onde vai voltar. Então, o que a tartaruga fez? Ela quis desafiar a lebre. E a lebre, imagina, né? Você acha? Não tem nem graça. Eles partiram de uma corrida e a lebre olhou para trás, a tartaruga estava lá no começo ainda. Ela falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma soneca. Enquanto isso, ela vai demorar para chegar até aqui, né?
mas o sono foi profundo, dormiu demais. Quando acordou, a tartaruga estava vencendo a linha de chegada, e ela correu, mas era tarde demais, né? Então nós precisamos prosseguir com perseverança, mesmo que seja às vezes passos curtos, mesmo que seja uma coisa de cada vez, mas nós precisamos prosseguir, né? Como manter o ânimo então para prosseguir? Orando, lendo a palavra de Deus, comungando com os irmãos, se envolvendo com a igreja, se interessando pelas coisas de Deus, e por aí vai, né? Que o Espírito Santo possa colocar na mente de cada um o que eu preciso, o que está faltando para eu ficar um pouco mais animado, né? Essas coisas animam a gente, né? Filipenses 3:13, lembrando agora então, os pontos eles são uma progressão, né? De um ponto eu vou para o outro, eles parecem os mesmos, mas está havendo uma progressão. Se no primeiro ponto nós estamos lembrando sobre estar animados, no segundo ponto nós vamos lembrar sobre estar empenhados, firmes, esquecendo-se das coisas que ficaram para trás. É importante no entendimento aqui não trazer coisas do passado para agora, como se elas sustentassem um pensamento de que já fiz o suficiente e não preciso fazer mais. É nesse sentido, né? Esquecendo do que eu fiz. Não sei quem lembra bem, mas nós cantamos hoje que a minha dívida com o que em fazer Cristo subir naquela cruz, eu não lembro da letra, que tamanho que ela é, né? Se alguém lembra do verso certinho, não sei se alguém vai se lembrar, mas a gratidão que eu devo a Cristo tem como pagar, né? Tem como pagar? Foi cantado isso, mais ou menos assim, né? É impagável, né? Mas nós precisamos pensar em agradecer, né? Então estar empenhados, firmes, esquecendo o que ficou para trás. Vamos ler então o verso 13, tá bom? Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, mais uma vez, ele não julga já ter alcançado a perfeição, é disso que ele está falando, né? Ele não está querendo dizer que ele está se esforçando com seus próprios méritos para alcançar, mas ele está se esforçando, né, com a ajuda do Senhor, né? Ele considerou as coisas que ele fez no judaísmo e outras coisas como nada, e as coisas que ele fez de bom como cristão, e são muitas, muito mais do que qualquer um, ele não quer trazer para o presente. Não é porque eu já fui açoitado 40 vezes, como no caso dele, né? Sofreu todos que ele sofreu, agora eu vou descansar um pouco. Não, ele continua prosseguindo. Prossigamos em conhecer ao Senhor. E este querer, então, é de Deus. Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 18, ele dizia sobre ele assim, que o querer estava nele. O querer estava nele, querer fazer o certo, querer fazer o bem, praticar o bem, mas não o realizar. O querer estava, mas o realizar não. Ele não conseguia realizar. Quando ele tentava fazer o bem, ele não conseguia. Quando ele tentava evitar o mal, ele também não conseguia. Agora, quando nós chegamos aqui em Filipenses, ele vai dizer lá em 2,13, ele vai dizer assim, olha, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, segundo a sua vocação, segundo o seu projeto, segundo a sua meta. Então, Paulo quer, mas não consegue. Deus quer e consegue, e vai conseguir realizar na vida de cada um de nós, né? Mas ele esquecendo então do passado, não trazendo as virtudes e muito menos as coisas ruins que às vezes nós lamentamos, né? Quantos de nós que às vezes olha para o passado e lembra de situações desagradáveis
e aquelas situações desagradáveis acabam interferindo no hoje, mas elas não podem, elas não devem ter esse poder, né? Um ditado muito popular é que diz que quem vive de passado é museu, né? Um ditado popular, né? Então o passado, o que nós fazemos com ele? Nós aprendemos com ele. Quando nós olhamos para o passado, é como se nós olhássemos para o retrovisor do carro. Por que eu olho para o retrovisor? Para ficar olhando o que está lá para trás? À toa? Não. Eu olho o que está para trás para saber o que fazer para frente. É por isso que nós olhamos. Mas eles não interferem no sentido negativo. O passado vai interferir no sentido positivo. É aquilo que eu devo fazer agora. É por isso que eu olho no retrovisor. Então, quando eu olho no passado, seja lá o que for, eles são úteis, foram permitidos por Deus na minha vida, para que eu aprendesse com eles, porque o objetivo de Deus na minha vida é me fazer perfeito. E Ele sabe muito bem o que aconteceu comigo no passado. E Ele sabe muito bem que isso tudo aconteceu, porque vai ser útil para que eu possa aprender agora como prosseguir na caminhada com uma perfeição. Então, tudo nas mãos de Deus é de proveito. Existem coisas que a gente não entende, né? Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ele diz, então, esquecendo das coisas que para trás ficam, uma coisa faço. Ele diz ali no versículo, né? Uma coisa faço. Esqueço, é isso que ele faz, né? E avanço. E avanço. Um corredor, Joãozinho, não pode olhar para trás. Pensando no atleta, que é a analogia aqui, né? Eu tenho um problema de labirintite. Andando, se eu olhar para trás ou para cima e voltar aqui, eu vou fazer um zigue-zague até firmar de novo. Então, imagina correndo, né? Alguém correndo olhando para trás. Ele perde o potencial, né? Aquela, como é que fala? Ele estava ali determinado, né? Focado. Aquilo perde. Tem que dar um tempo, recuperar de novo, né? Então, um corredor não pode olhar para trás. E nós estamos numa corrida, nós estamos num processo neste mundo, peregrinando por aqui para chegarmos à perfeição, né? E mesmo que o corredor esteja em primeiro lugar, vai correr 15 e já correu 12 muito bem, até além do tempo que ele esperava. Ele não deve ficar olhando para trás, deve continuar no foco de chegar aos 15. Então, mesmo que você tenha levado uma vida de crente, uma vida exemplar, não traga isso para agora para dizer, tá bom, já posso relaxar um pouco. Não, nós não podemos relaxar. O que ficou para trás já está contado. Mas precisamos pensar sempre para frente. Avanço. Esqueço o que para trás fica e avanço, né? Avanço. Paulo, então, ele não se contentava em se estagnar. O mesmo Paulo que se contentava em viver feliz em qualquer circunstância, em 4:11 da carta, no versículo 11 da carta, ele diz assim, eu acho que eu marquei errado o versículo, 4:11? Oi? Isso mesmo, né? Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, os objetivos normais da vida, as coisas que Deus tem permitido para a minha vida, Paulo está contente com tudo que Deus tem para ele. Ele não reclama de nada disso. Aliás, ele está escrevendo esta carta da prisão. É sempre importante lembrar disso, né? E essa carta é chamada Carta da Alegria, escrita de uma prisão, e esperando para ser morto, como foi mais para frente, né? Mas isso aí não era o problema para ele, né? O que ele não se contentava era em se estagnar. Isso não. Parar de fazer as coisas para Deus, não. Parar de me santificar, não. Parar de crescer, isso de jeito nenhum, né? Então eu preciso fazer mais. Nós precisamos agradecer mais, como foi cantado. Nós precisamos perseverar mais. Precisamos avançar. Precisamos continuar a sermos honestos. Tenho sido tão honesto, continua. Não relaxa. Nós precisamos continuar a falar a verdade. Não minto mais, continua. Continua não mentindo mais. Eu preciso ser mais prestativo. Eu preciso ser mais fiel.
Eu estou dando aqui algumas necessidades para que cada um possa, talvez isso é para mim, né? Eu me encaixo em todas, tá? Eu preciso evangelizar mais. Eu preciso considerar mais as pessoas. Eu preciso considerar as pessoas superiores a mim, né? Como que faz para um pecador orgulhoso que se acha cumprir com esta vocação de Deus em Cristo para a minha vida? Capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim: Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Uma vida menos egoísta, uma vida mais altruísta. Eu preciso reclamar menos. Eu preciso murmurar menos. Paulo escreve da prisão. Eu preciso, antes de falar do próximo preciso, capítulo 1, 12 a 14. Capítulo 1, 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, ele não murmura, ele não reclama, ele vê coisas boas na prisão, nas cadeias que ele estava sofrendo. Eu preciso cuidar mais dos meus pensamentos. 4:8. Sempre em Filipenses, tá? 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. No verso 14, continuando nesse progresso, nós precisamos estar fixados em atingir o alvo. Vamos ler então o verso 14? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos nossos objetivos legítimos, devemos tê-los, necessitamos tê-los. É assim que devemos viver. Nós vivemos olhando para o céu como cidadão, mas vivendo nesta terra. É aqui que nós vivemos, é aqui que nós precisamos continuar, né? E sem se distrair, olhando fixamente para este alvo, né? As armadilhas são muitas. Pedro diz em sua carta que o diabo, ele anda ao nosso redor, pronto para nos atacar, assim que encontrar uma brecha. Então nós precisamos continuar firmes. Como o Neto falou, não importa a sua vocação, não importa aquilo que você esteja fazendo, faça sempre pensando que você está dentro de um contexto maior que é de ser perfeito. É ali que você mostra o progresso. O progresso ele não é só de esqueci a palavra, mas ele não é só no pensamento, ele é na prática, né? Joãozinho falou do quê? Essa aqui ninguém vai lembrar, João, mas talvez vocês se lembrem por terem visto as cenas, né? Ninguém se lembra de Gabriela Anderson. Se lembra? Não? Gabriela Anderson. Mas vocês vão se lembrar. Ela participou de uma Olimpíada também nos Estados Unidos em 84. E era uma maratona, acho que de 40 quilômetros, se eu não me engano. Ela tinha 39 anos. A única Olimpíada da vida dela. E ela queria atingir aquele alvo, ela queria completar a prova. E lá nos Estados Unidos, naquele momento, era um calor muito grande. E ela disse que eles fizeram o percurso e depois precisaram entrar no estádio. Quando ela entra no estádio, o calor dobra, o calor aumenta. E ela estava com cãibras nas pernas.
E ela entra num estádio cambaleando, como se fosse uma bêbada, indo de um lado para o outro na pista de 6, 7 faixas de corrida, né? Ela ia de um lado para o outro, andando toda torta, parecia uma pessoa com problemas físicos. Vocês agora se lembraram dela? Ninguém se lembrou, né? E ela caminha e o estádio fica de pé aplaudindo, e ela tinha que dar uma volta naquele estádio enorme. E ela vai nessas condições. Os médicos vão do lado dela, né? E vão acompanhando. E não há quem não se emocione com aquilo. É impossível não se emocionar. E depois, numa entrevista, eu assisti então uma entrevista para ver o que ela falava, né? Ela, a princípio, ela disse que ficou envergonhada, porque ela queria chegar normal, né? Ela não queria chegar naquelas condições. Mas ela também estava feliz porque ela virou referência de perseverança, de esforço, né? Então ela foi no limite do esforço, no limite. Nós, como crentes, precisamos ir no nosso limite para não macular o objetivo de Deus em nossas vidas. Com muitas câimbras ela ia, né? E ela diz assim que apesar do estresse físico, ela disse que ainda sabia o que queria. Ela sabia, ela não tinha perdido as faculdades mentais. Ela sabia que ela queria chegar naquela linha de chegada. Foi para isso que ela foi lá. E ela pensava: eu tenho 39 anos, nunca participei de uma Olimpíada e nunca vou mais participar. É a única oportunidade que eu tenho de completar a prova. E com esse pensamento ela avançava. Isso nos lembra, nós só temos essa vida. Nós não seremos reencarnados para uma perfeição. Nós só temos esta vida. E depois vamos para o encontro com Cristo. Então a oportunidade de crescermos, a oportunidade de fazermos, contribuirmos com aquilo que Deus quer para nossas vidas é aqui e agora, é hoje, é amanhã, é na nossa vida que temos, né? E ela então se tornou uma referência no mundo todo. Não há quem, no meio esportivo, ela se tornou muito conhecida. Ela chegou no número 37, mas ela é muito mais famosa do que aquela que chegou em primeiro, né? E como crentes temos sido referência, temos que ter essa preocupação, né? Será que estou sendo referência de que estamos indo bem, que estamos nos esforçando, nós estamos nos empenhando, nós estamos prosseguindo, né? Então, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a vocação de Deus para nós? Primeiramente foi a salvação. A salvação já está garantida. No processo, Ele quer nos fazer conforme Cristo, nos parecer cada dia mais com Cristo. É do projeto dele. Ser co-herdeiro com Jesus na eternidade. É do projeto dele. Ter um lar no céu como Jesus, além de muitas outras bênçãos espirituais. Um corredor jamais esquece o prêmio. Jamais. Nós, como crentes nesta corrida rumo à perfeição, jamais devemos esquecer que este será o nosso prêmio. Aqui lutamos, somos derrotados, nos decepcionamos, não conseguimos realizar, mas um dia Deus realizará por nós, né? No tribunal de Cristo, para onde todos nós vamos um dia, seremos premiados de acordo com nossos esforços. Então a salvação é pela graça, é totalmente realizada por Jesus na cruz. Os prêmios que vamos receber são de acordo com nossos esforços, são de acordo com nossas obras aqui. O Tribunal de Cristo, se alguém não tem esse conhecimento, é um lugar que estaremos após o arrebatamento. Jesus vai voltar, vai arrebatar seus filhos, vai levar todos nós com Ele para o céu, e lá estaremos participando do casamento da igreja com Cristo, um casamento que se durará 7 anos, os mesmos 7 anos que aqui na terra estará acontecendo a tribulação.
Só que para esse casamento, para essa festa, tem um momento lá da festa que serão distribuídos os prêmios, né? A Bíblia chama de galardões. Que dia que deve ser esse, né? Mas é interessante, né? Nós vamos para o casamento, Nivaldo, mas não vamos levar presente. Nós vamos para um casamento onde vamos ganhar presentes, né? Que bom, né? Só que esses presentes também é de acordo com aquilo que fizermos aqui. Se você não tiver nada, não fez nada, você estará na festa, mas ficará com um presentinho, né? E outros ficarão com presentes melhores, né? Então esta foi a nossa mensagem de hoje, prosseguindo para o alvo. Primeiro ponto, devemos estar animados em prosseguir. Então é uma questão de estado de ânimo. Precisamos estar empenhados, firmes, não baixar a guarda, esquecendo o que para trás ficou. E o terceiro ponto, estar fixados nesta vocação de Deus, neste prêmio, neste alvo, que é a perfeição em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tão preciosa promessa para nós, que é viver conosco eternamente nessa condição de perfeita harmonia, um lugar de perfeição, onde não vai haver choro nem ranger de dentes. E que o Senhor mesmo disse que as dificuldades que passamos aqui não se comparam com a glória que há no porvir. Obrigado, Senhor, por tanto amor por nós, por nossa salvação. Queremos te pedir por essa semana, Senhor. Cada um aqui tem seus objetivos, seus afazeres, seus compromissos legítimos. Eu peço ao Senhor que dê a cada um ânimo, desejo, sabedoria para discernir, realizar, mas sempre lembrando que essas realizações devem estar dentro de uma submissão a uma vida de uma forma que te agrade. Nós pedimos, Senhor, por cada um, te agradecemos por essa comunhão, por esse tempo que passamos aqui, em nome de Jesus. Amém.